Seleção Felipe Melo. Palmeiras e Peñarol é um clássico, né? É o tipo de jogo gostoso que o jogador quer estar pela rivalidade, por tudo que envolve. Eu particularmente gosto muito de jogar esses jogos, né? E creio que a maioria dos jogadores gostam de jogar esses jogos. Aqui não tem nenhum pipoqueiro no time do Palmeiras, então, tirando essa rapaziada aí que se esconde quando são jogos importantes, eu acho que todo mundo vai gostar de jogar esse jogo, tá contando as horas para chegar, né? E a gente espera sair vencedor, porque são jogos difíceis, na qual a gente pode ganhar e pode perder. Eu espero que Deus possa nos capacitar a gente sair com a vitória. Para fechar aqui, Felipe, você falou na tua chegada na questão de Uruguai, mas muito no quesito de o Palmeiras ser forte dentro de campo e não pipocar para ninguém. Você teme ser mal interpretado pelo fato de chegar a hora de jogar contra os caras? Não, eu sou mal interpretado com nada. As pessoas são burras quando querem ser burras, mas são inteligentes quando querem ser inteligentes. Ninguém chega a ser um jornalista porque é burro. Ninguém compra. Opa, eu comprei negócio, virei jornalista. Senão eu ia comprar também. As pessoas interpretam aquilo que elas querem interpretar. Nem todos entenderam e depois eu vim através da imprensa e me desculpei, né, se alguém se interpretou mal, né, o tapa na cara não existe, é que nós vamos realmente ter que fazer o jogo deles, a gente que sem bola a gente vai correr, a gente vai pegar, né, assim como eles vão fazer também, e a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar, mas sempre com muita responsabilidade. O Felipe na chegada dele falou, né? O primeiro comentário necessário é esse. Luneta do rapaz, hein? Ó, a gente sugeriu aqui fazer uma rifa, que nem a Linense nem o Novo Hamburgo precisam vender mando de campo. Precisam uma rifa desse. É sextavado o óculos? Eu sou um pouco mais baixo que o Felipe Melo, eu me vi assim na entrevista. Era um espelho. Mas você tava com outra camisa, né? Não, foi ontem, né? Eu troquei, né? Tomei banho. O Felipe Melo, ele falou na chegada, na apresentação dele, que valia tudo, em Libertadores, até tapa na cara do Uruguai. Então, por isso eu questionei, porque chegou o momento de jogar contra o Uruguai. Ah, mas é claro que aquilo era uma... Sim, uma figura de linguagem. Dizer que ia chegar junto e tal. Você pode gostar ou não. Mas massacrar aqui, viu? Mas eu falei isso aí, me massacrar. Sabe que é figura de linguagem? O problema é que é uma péssima figura de linguagem. A gente nunca tinha massacre aqui, Ademar. Tudo bem, eu estou dizendo, Fred. Você pode gostar ou não da metáfora, da parábola, do que você quiser. Mas assim, porque se ele for lá dar tapa, ele vai ser expulso. E se ele levar tapa, o outro vai ser expulso. É lógico que ele não estava falando. Aí você os dois expulsos. Aqui ele deu a interpretação, né? Mas a minha questão foi muito isso, porque assim, agora o noticiário do Palmeiras vai repercutir muito no Uruguai. E certamente isso pode ser levado lá de uma outra maneira. Então por isso eu questionei se ele estava preparado para ser bem ou mal interpretado. O Felipe Melo, ele se perde um pouco. Tem muita gente discutindo a questão de se é mais jogador, se é mais mídia, não sei o quê. Tem hora que ele começa a elaborar o pensamento dele de uma forma e ele se perde um pouco. E nessa coisa de as pessoas são burras, as pessoas são inteligentes, deixa as pessoas serem as pessoas. Fala o que você quer e as pessoas vão entender o que elas quiserem entender. Eu adoro as entrevistas. O mundo é assim. Eu adoro as entrevistas. E assim, como tem pessoas inteligentes e tem pessoas burras, tome cuidado com aquilo que você fala. Que você vai falar... Porque as pessoas burras talvez não entendam. Mas e se ele quer só falar com as pessoas inteligentes? Ele não tá nem aí para as pessoas burras. Eu vou te falar Quem garante assim? Quem garante? Todos nós aqui já somos um pouquinho experientes nesse negócio. Mas eu sou burro. De futebol. Eu sou tem burro. uns jogadores e tem gente que pega para Cristo também. Assim, o Felipe, o que ele fala... Exatamente. Também ganha uma dimensão. Também não pode falar nada que as pessoas... é o Felipe. Se é outro jogador que fala, pô, legal a declaração, bacana. Tapa na cara, é isso mesmo. Assim, qualquer um que tá jogando a bola que ele tá jogando, a gente já tá falando, pô, será que esse cara merece seleção ou não? Agora, me deixou no ar uma coisa que ele falou na primeira resposta. Eu acho que ele tá jogando muita bola no Palmeiras. Não, tô falando que você poderia falar. Ele falou o seguinte, falou, é tipo de jogo que as pessoas se escondem. Quem que foi? Essas pessoas são de qual lado? Do lado dele ou do outro lado? Deu essa dúvida aqui, André. Não, eu interpretei, acho que de uma forma geral, porque o Felipe é um jogador experiente, jogou em clubes da Europa, jogou aqui no Brasil, e deve ter trabalhado com todo tipo de elenco. Eu acho que ele quis dizer na maneira, no geral. Ele disse bem claro, no time do Palmeiras não tem pipoqueiro. Existem por aí jogadores que se escondem em jogos grandes como esse. Acho que ele quis generalizar no futebol. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tem que tomar cuidado que pode ter pessoa burra no time dele. As burras podem interpretar mal. Pode ter pessoa burra lá trabalhando com ele. Toma cuidado. Mas se ele falou que no time dele não tem pipoqueiro, eu vou ficar bravo com isso? Não, com isso não. É que as pessoas burras podem interpretar que, do jeito que ele falou, se a pessoa perde aquela parte do não tem pipoqueiro, interpreta que ele está falando de algum jogador do time dele, que se esconde do jogo.
Eu não tinha entendido só, assim. Nós não entendemos aqui. Deixou Quando ele falou, eu na hora fiquei com essa sensação. Na hora eu entendi isso. Agora o Hernan explicou, tá explicadinho, sim. É isso aí. O senhor fala que ele tá jogando muita bola. Então, mas jogando essa bola parte eu não peguei, eu lembrei. Você levantou é bom, Ademar. Você não, tô falando assim, tá levando bola? O muita bola, tá jogando bola. Agora, pro muita ainda não. Eu acho que é um jogador que se adaptou ao esquema do Eduardo, é um cara de confiança do treinador, protege a defesa. Os jogos que eu trabalhei no mas Paulista, assim, se ele não foi o melhor, ele foi um dos melhores. Ele tem bola para evoluir, ele pode jogar mais. Eu acho que o Felipe Melo é aquele jogador que é o seguinte, ele vai jogar o que ele jogar, a gente já sabe. O Tite, se um dia convocar ele, vai convocar pelo que é o Felipe Melo. Mas ele pode crescer. Convoca o pacote, não tem muito mais, assim, de... Ele já tem um jogador com uma certa idade, assim, o Felipe não vai surpreender mais as pessoas, é isso que eu quero dizer, entendeu? Né, Eric? Eu acho que Se o Tite achar que deve convocar o Felipe, é porque é o Felipe, assim... por tudo que ele representa. Mas ele tá jogando bem. Mas a gente tem acompanhado o trabalho do Felipe Melo aqui. Do Paulista. Campeonato Paulista. Oi, Andrei. Campeonato Paulista, na minha seleção do Campeonato Paulista, ele tá na seleção do Campeonato Paulista. Sim. Fala, Andrei. Eu acho que tem que estar na seleção do Campeonato Paulista, pelo menos até agora. Opa. Ele tem sido fundamental para o esquema do técnico Eduardo Batista e tem jogado bem. Mas é como o Eric disse, está jogando aquilo que a gente esperava do Felipe Melo. E quando se contrata, como vocês disseram bem, se contrata um pacote. Você sabe que o Felipe Melo vem para jogar e vem para falar e fala muito. Ele fala o que os outros jogadores não costumam falar. E isso tem o ônus e tem o bônus. E o ônus normalmente cria polêmica, as pessoas vão repercutir as frases dele, o pessoal do Uruguai vai querer puxar a orelha dele na hora do jogo, e ele tem que estar preparado para isso, e ele tem cancha para isso. O que é mais antigo do que a bola, né? Que esse negócio de... a gente sente falta de jogadores assim, às vezes, entendeu? Mas a manchete, mais vezes passa do tom. A manchete de jornal no vestiário, dizendo que o time é a quarta força. Foi menosprezado. Menosprezado é uma palavra importantíssima no futebol. Pois é. Os menosprezados. Agora nós calamos os críticos. Isso é mais antigo do que agora. Ele evidente que ele sabe. Eu acho que às vezes a gente interpreta, sem entrar em polêmica com o Lofredo, assim, a questão de interpretar, assim, se alguém tirar, Lofredo, do contexto a frase... Dá uma editada. Aí você vai mesmo provocar uma interpretação equivocada. Não estou dizendo que vai ser feito aqui, né, Kleber? Mas faz em muitos lugares... Pode ser feito em qualquer lugar. Então, mas aí você vai fazer um comentário aqui no programa pensando que alguém pode tirar, como às vezes tira, uma frase de tudo que você falou e transforma aquilo numa manchete diferente. E esse negócio de entender, eu lembrei de uma piadinha que um apresentador antigo de rádio contava, o Fausto Canova. Ele falava assim, que o cara ligou e falou assim, alô, é do serviço de inteligência? O outro respondeu, hã? Mas não era. Até indo um pouco nessa linha do que... Desculpe, indo um pouco nessa linha do que o Ademar... Indo um pouco nessa linha do Ademar, que ele está jogando muita bola, acompanhando os jogos do Palmeiras e conversando com a comissão técnica, o Eduardo gosta muito, por exemplo, o Felipe Melo, ele tem tanta confiança no futebol dele, que ele dá tapa na bola e assim, sem medo nenhum de errar. E tem acertado na maioria das vezes. Não, é o melhor. Na bola pode. Na bola pode. E assim, o Eduardo falou uma coisa interessante outro dia pra gente, lá no CT, que o Felipe Melo é um jogador que, além do nome e do que está jogando, ele atrai a marcação e, por exemplo, libera os zagueiros para poderem avançar. Por exemplo, o Mina, no jogo contra o Novo Horizontino, quase fez um golaço tabelando lá na frente da área. Então, isso, o Eduardo acha que é importante, a figura tática do Felipe Melo também, além dele com a bola no pé, propriamente dizendo. E eu acho que essa personalidade dele deixa até os mais tímidos em campo mais soltos, assim. Ele é um cara que chama pra ele mesmo a bronca, se tiver que botar o dedo na cara de um jogador, ele vai pôr, tiver que falar lá com o juiz, ele vai falar, e os outros que às vezes são jogadores mais contidos, mais tímidos, jogador do lado dele, são mais tímidos. Então, assim, os caras ficam até só... Eu, se jogasse futebol, gostaria de ter um cara desse no time, assim. Um cara que jogasse bola e tivesse essa personalidade de encorpar o time. Não, e ele é bom, ele tá jogando... Mas depois, né, Eric? Depois não crucifica se algum árbitro entender ser um exagero e expulsá-lo. É isso. É isso. Eu acho que ele se expõe demais e aí acaba criando algo que pode ser prejudicial a ele mesmo. Agora, ele está jogando, não diria muita bola, mas está jogando bem porque ele sabe jogar, ele é bom jogador. Tirando tudo isso de lado, tudo que ele fala, tudo que ele tenta fazer para se impor em campo,
com a bola no pé, sabe jogar, sabe o que faz. Tem o seguinte, ele fala porque ele gosta de falar. Então, a gente fala dele, né? Ele fala com o jogador, né? Pô, as entrevistas estão cada vez mais chatas. E a gente gosta de falar dele. Olha quanto tempo a gente tá falando dele aqui também. A gente fala, as entrevistas estão cada vez mais chatas e tal. Daí quando vem um cara que fala que é engraçado, que não sei o que... Pra gente é ótimo. Pra gente não. Eu não sei se é bom. Pro Palmeiras é muito bom. Eu não sei se isso é tão bom. Vê o ambiente do Palmeiras. Eu acho que é melhor pra gente do que pro jogo do Palmeiras em si, porque ele tem um risco. Ele aumenta o risco dele, mas expulsão, tudo bem, de cartão amarelo. Nós estamos aqui em abril. Várias vezes, não tem nada disso. Várias vezes, não, ele tomou um cartão amarelo que não era merecido, porque ele era o Felipe Melo. Isso. Mas aí a culpa não é dele. Mas não é dele. O cara errou, o cara erra, a culpa é dele. Ele constrói um personagem que faz com que os erros aconteçam. Mas aí o juiz não pode julgar pelo que ele é. O juiz é ser humano, ele acaba cometendo esse erro. O juiz é que está errado, não é ele que está errado. Mas ele cria uma situação que pode ser revertido em informação, hein? Para ele. Opa! Tá nervoso, você tá nervoso, você tá nervoso. Aconteceu nada. Tá nervoso. Quase caiu o tablet aqui. Reflexo. O reflexo foi bom. A final da Taça Rio será mesmo disputada no Newton Santos. Levantamos hoje essa possibilidade aqui, agora não é mais só possibilidade, questão agora econômica pesou, claramente. No Newton Santos, acaba virando um mando de campo do Botafogo, mas numa final, num clássico... Mas aí é meio-meio. Não, mas é meio-meio a torcida. A torcida é meio-meio, não é o ideal também. Não seria o melhor dos... Se bem que assim, num jogo, alguém tem que ter o mando, né? Não, no Maracanã é neutro. O Maracanã é neutro. Mas nem sempre você tem o estádio neutro. Não, sei. Mas calma aí, gente. O Newton Santos, ele, por mais que seja hoje um estádio do Botafogo, ele pro torcedor carioca, ele é um estádio neutro. Eu acho que não há diferença. Estádio agregador. Não há diferença na questão da torcida. Mas pra quem mora no Rio, sabe o que eu tô falando. O Botafogo se sente mais cômodo em jogar lá, tá acostumado, as instalações, o gramado, joga mais vezes. Se jogasse o Campeonato Carioca, jogaria lá. Mais vezes. Mas o número de jogos de Flamengo, Fluminense e Vasco no Newton Santos é muito maior do que a média de jogos. Quantos jogos o Vasco fez no Newton Santos esse ano? Jogou até com Macaé. 2 ou 3. Botafogo certamente faz mais. Já jogou contra o Botafogo. O ano passado, o Botafogo, esse elenco do Botafogo fez mais. É óbvio que é a casa do Botafogo, mas não é tanta. Não, claro, mas tem uma pequena... Não é o ideal. Não é o ideal. O André Hernan vai chamar uma entrevista do Guerra, é isso? Pra gente continuar aqui. O Ademar estava falando sobre o Ademar estava falando sobre futebol chato, declarações chatas. Hoje o Guerra deu uma declaração sensacional. Questionei ele sobre se o time do Palmeiras era mais cascudo, mais experiente, pelo fato das contratações dos campeões da Libertadores, mais o Felipe Melo. Para falar do Palmeiras, olha só a resposta dele. Com a tua chegada, com a chegada do Borja, com a chegada de Felipe Melo, que é um jogador experiente também, você acha que o Palmeiras fica mais forte, tem mais a cara da Libertadores agora? Pienso que se armó un equipo para quedar campeón de la Libertadores. Si no lo hacemos va a ser un fracaso. Palmeiras hoy en día tiene muchos jugadores de mucha experiencia, mucha técnica, con mucha sabiduría a la hora de jugar y si no lo ponemos en reflejo a la hora de jugar no nos sirve. Entonces pienso que eso hay que demostrarlo en cada partido porque ahora hoy en día no se juega con los nombres, con las contrataciones, sino en la cancha son 11 contra 11. Esse é o pensamento mesmo, Kleber? Se não for... Bom, olha, montou um time para ser campeão, se não acontecer isso vai ser fracasso? Vamos pensar. 11 contra 11, ele tem razão. Amado mestre, fora o banco, né? Inquestionável. Polêmica. Não sei se vai ser um fracasso, não. Acho que é aquela história. Sabe, faz o oposto. O Corinthians é a quarta força, o Palmeiras é a primeira força. Não sei se vai ser um fracasso. Depende de como será o campeonato. Sabe, se você perder um campeonato porque o juiz errou 2 impedimentos contra você, porque o goleiro pegou 4 pênaltis, é um fracasso? Depende. Né? A avaliação de fracasso e sucesso, se você pensar só, é campeão, sucesso, não é campeão, fracasso. Eu acho que não é assim. Eu não concordo com essa avaliação. Mas acho que sim. Você jogou bastante bem para chegar a uma decisão, para chegar e, por alguma razão, porque o futebol é assim, né?
Tem a bola que bate na trave e sai, tem a bola que bate na trave e vai pro gol. Isso nas costas do goleiro. Isso só mostra a confiança do time do Palmeiras, né, André? Mas em cima disso que o Kleber está comentando, a expectativa que está se criando em cima do Palmeiras é para a conquista da Libertadores da América. Por quê? Porque se contratou o Felipe Melo, daí a gente está comentando sobre o Felipe Melo. Ele está jogando uma bola boa, o Eduardo Batista está gostando dele. Vieram dois campeões do meu campeonato. Vieram dois campeões de Libertadores. Dois campeões da Libertadores. O Borja chega e começa a fazer gol. O Guerra entra no time agora aos poucos e na sexta-feira passada, contra o Novo Horizontino, fez a melhor partida dele pelo Palmeiras. Ou seja, o que se esperou está sendo apresentado. Está se confirmando. Então vai ser campeão? Claro, mas vai se criando uma expectativa, e principalmente para a torcida do Palmeiras, de que esse é um time para ganhar a Libertadores da América. André, e os jogadores sentem também isso. Oi? Mas a gente é muito louco, né? Mês atrás eu vi gente falando até na possível saída do Eduardo Batista. Agora já é um fracasso. Depois da derrota do Corinthians no Clássico, né? A gente também. É uma loucura isso. Há um mês atrás o Eduardo não sei, o Eduardo no Palmeiras, agora já é um fracasso. Vamos lá. Sabe? O Palmeiras não ganha com a Libertadores, mas ganha o Paulista, ganha o Brasileiro, ou ganha o Brasileiro. É um fracasso. De repente você contratou esses caras para quantos anos? 2, 3 anos? Tudo contrato de 2, 3, 4 anos. O que o Palmeiras você não pode ganhar o Brasileiro esse ano, a Libertadores ano que vem. O Palmeiras montou um time forte, um time que vai brigar por todas as competições. Isso é um fato. Vai pra final da Libertadores. Esse ano vai lá e chega na semifinal. Aí o ano que vem você no fim do ano, tá liderando o Campeonato Paulista, perde a Libertadores, tá liderando o Campeonato Brasileiro, perde a Libertadores numa semifinal. É fracasso. Não é fracasso. Porque no Brasil a gente avalia uma análise completamente diferente. A temporada só serve se você ganhar tudo. Não, e aquela coisa assim, o favorito, se não o favorito tem que ganhar. Não existe a palavra favorito desassociada do ganhar, entendeu? Vira uma obrigação. Às vezes o cara é favorito e não ganha, pronto. E nem por isso é um fracasso. Eu acho que é fracasso e não ganha nada. O Palmeiras montou um timaço, um baita elenco, tem todas as chances de ganhar. Ganha o ano, você não ganha absolutamente nada e aí você tem campanhas ruins. Olha só, o Guerra não disse que a temporada será um fracasso se o Palmeiras não ganhar a Libertadores. Ele disse que não ganhar a Libertadores. Mas talvez não seja pela exigência em função da montagem do elenco que tem como prioridade a Libertadores. É o que o André falou, a expectativa que gera quando você olha para o elenco do Palmeiras é de chegar lá e ganhar. Então, aí é a expectativa que gera. Mas não tudo, né? Você concorda comigo? Porque a prioridade é a Libertadores. Depende. O Palmeiras entra em todos os campeonatos como favorito. Pode ganhar todos, mas tô falando assim, de repente ele não ganha a Libertadores, mas ganha o Brasileiro de novo. Sim. É uma temporada de fracasso. Longe disso. No Brasil a gente só avalia o pacote completo. Esse ano a temporada não permite que você, por exemplo, indo bem na Libertadores, deixe um pouquinho de lado do Campeonato Brasileiro. Então você vai ter que jogar nas duas frentes. Embora sejam competições com características diferentes. Às vezes um jogo do Brasileiro você pode perder, às vezes um jogo numa Libertadores pode ser definitiva a derrota. Esse ano o cara não vai poder tirar o pé do acelerador em nenhum momento, né, cara? Você vai ter Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro afunilando. Porque acontecia muito de um time chegar à semifinal da Libertadores, ser eliminado e não ter mais chance nenhuma no Brasileiro. Porque abriu mão de 8, 10 rodadas. Para jogar a Libertadores. Esse ano não vai poder ser assim. Mas então, Lofredo, esse é um equívoco de ação. Porque você pode ser eliminado, como falou o Eric. Você tem um jogo só, você pode... o Internacional foi considerado um fracasso, o Aguirre perdeu o emprego, porque perdeu a semifinal de Libertadores. E eu até sei que a torcida do Internacional mais reclamava do que elogiava o Aguirre. O Corinthians do Tite, que fez a melhor primeira fase da Libertadores da América, foi eliminado nas oitavas de final. Paraguai, e foi campeão. Foi mal no primeiro jogo. E foi campeão brasileiro. E depois foi campeão brasileiro. Assim, é claro, a questão do fracasso, mas assim, não é legal você entrar em todos os campeonatos e ser considerado um dos candidatos ao título. É ótimo. O Real Madrid entra na Liga dos Campeões, no espanhol, é considerado, não vai. Às vezes tem um ano que você consegue a tríplice coroa, a quádrupla coroa. Pô, tem ano que você não tem coroa. Tudo depende do elenco que você tem. Por exemplo, o São Paulo no ano passado com o Balsa, voltando a falar do Balsa, ele encheu o peito para falar, estamos entre os 4 da Libertadores, já estamos... Foi semifinal. Foi semifinal. Então, que para um é fracasso, para outro é sensacional. Então, tudo tem time grande no Brasil que não passa anos da primeira fase da Libertadores. E é o seguinte também. Que não vai a Libertadores. Que não vai a Libertadores. Sobre a frase do Guerra, se o Palmeiras, se ele não tivesse dito essa frase, o Palmeiras seria cobrado. Falou, ele pensa que o pessoal vai pensar. Mas se ele não tivesse dito essa frase, o Palmeiras seria cobrado? Seria. Da mesma maneira. Vai ser a mesma coisa. Dizendo essa frase, o Palmeiras vai ser mais cobrado. Porque ele falou que muita gente pensa. Mas o Cuca ano passado também falou isso, depois do jogo contra o Água Santa. Seremos campeões brasileiros. A gente ficou o ano inteiro E aí ele, assim, mas aí ele explicou, né?
Não, eu falei porque eu precisava, naquele momento, apagar um pouquinho a eliminação. Apagar apagar muito a eliminação. E foi uma forma de energizar o vestiário também, colocar confiança no grupo de jogadores do Palmeiras. Naquele momento ele sentia que aquela frase era importante. O rapaz está chegando aqui também, sabe do ambiente que está sendo criado em função disso. Também acho. Acho que há uma supervalorização de uma frase. Não, claro. Mas assim, ó. Não há uma entrevista coletiva, Jader, em que o Eduardo Batista não fale sobre essa expectativa criada em cima desse ano de 2017 para o Palmeiras. Ele fala porque ele é perguntado? Porque ele é perguntado. Ou ele de geração espontânea? Não, exatamente, porque ele é perguntado. E ele diz, olha, a expectativa que se cria, e com o grupo que eu tenho na mão e com a qualidade que eu tenho é que brigar por todos os títulos. Mas essa é uma leitura correta do técnico e não se omite da responsabilidade que ele tem em função de estar treinando uma das principais equipes do futebol brasileiro, atual campeão nacional, e que está ainda mais forte do que em 2016. Claro. Tá rodando então, se bem cria essa expectativa e é natural isso. André Hernan, obrigado pela participação no Seleção Sport TV, direto do nosso estúdio em São Paulo. Então, ele uma última ou não? Ele está se lançando aqui, ele está se lançando de âncora aqui. No estúdio que vai embora aqui. No estúdio tem última também? Pode ser ou não? Claro que pode. É rapidinho. Fala. Não, o gramado da Arena foi retirado, né, para os shows do Justin Bieber, do Elton John, que o Kleber estava lá, do James Taylor. A gente falou. Foi flagrado. Eu vi nas revistas dos famosos. Mentira. O Kleber. Mentira. Isso aí Não, tem que deixar bem claro, porque hoje qualquer entrevista vira polêmica. É isso. Como vocês já viram, vira discussão. Mentira. Eu vi lá, famosos, tomei uma chuva, meu camarada, ainda bem que tiraram o gramado. E aí os jogadores, o gramado já foi recolocado de uma maneira bem tecnológica, todo um aparato ali especial. Só que os jogadores foram até a comissão técnica, fizeram uma reunião e pediram para treinar lá amanhã. O Fernando Praz, inclusive, um dos que acabaram levando essa discussão adiante, por ser goleiro, por conhecer, por ter sofrido o ano passado tudo que aconteceu no gramado da Arena. Então, o treino amanhã do Palmeiras vai ser lá na Arena, muito para eles verem como é que ficou o estado do gramado para o jogo contra o Peñarol. E é legal isso aí, assim, por curiosidade mesmo, muita gente sabe, foi e tal, mas assim, eu pensei nisso, a hora que eu entrei, falei, pô, como é que você... Aí eu lembrei que eles iam tirar o gramado, não tenho a menor ideia de como é o processo de tirar e se coloca outro. E replantar o gramado, se isso dá problema ou não. Mas assim, ali você pisava, era um tablado de... Não sei se era madeira. É um plástico. Mas é um 10 tablado. centímetros. E é tipo um plástico mesmo. Não sei se é plástico. Mas assim, sem problema nenhum para a grama. O que acontecia no passado? E nem encharcou o pé. Porque ano passado, eles tratavam a grama depois do show. E daí era aquele questionamento permanente do que o gramado não estava dando condições, se a grama soltava. Então agora o pessoal que administra o estádio mudou. Eles estão tirando completamente a grama e colocando uma grama nova. E daí 48 horas depois do show já dá para treinar e já dá para jogar. E aí os jogadores do Palmeiras então amanhã vão fazer esse teste final aí antes do jogo contra o Peñarol. Ao som de Elton John? Não, ao som do Eduardo Batista mesmo. Valeu, André Hernan. Obrigado mais uma vez pela participação no Seleção.